Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nesta celebração, a igreja dá início ao Pascal. Ceando com Jesus, deixamos que Ele nos lave os pés e recebemos dele o mandamento do amor. Diante do Cristo, que se põe a lavar os pés dos discípulos, nós também somos convidados a assumir o gesto de serviço e de humildade que o Salvador nos ensina, e repetir este gesto em favor de nossos irmãos, para que haja saúde do corpo e da alma em todas as pessoas das nossas comunidades. Todos de pé, cantemos. Cantemos o ato penitencial.
nos conduz à vida eterna. Entoemos o hino de louvor a Deus, cantemos o glória. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos céus, paz na terra, Deus nos céus. Deus vai consigo, vamos glória a Deus. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual vosso Filho único a entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebamos o livro da Palavra de Deus. Jesus
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podeis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e deveis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomais um pouco do teu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comeis. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ácidos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isso é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e afligirei castigo contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor, o sangue servirá de sinal nas casas onde estiveres. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti.
Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este é o cálice, é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isso em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos levar ao Santo Evangelho. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e que para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Pedro, chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, povo de Deus que está nos ouvindo pela rádio, Uma FM e pela internet. A todos queremos acolher com muito carinho, com muito amor, nesta missa tão solene e tão especial. Começava a missa dizendo que hoje é um dia importante para a nossa fé. Relembramos a instituição da Eucaristia e o sacerdócio. Não existe Eucaristia sem padre, sem presbítero, não existe. Então, ao falar da instituição da Eucaristia, evidentemente nós estamos falando da instituição do sacerdócio. Comecemos por explicar a origem da Páscoa. Tanto a Páscoa judaica quanto a Páscoa cristã tem um referencial.
A Páscoa cristã tem como referencial a Páscoa judaica. E a Páscoa judaica tem como referencial a festa dos pastores, que cuidavam das ovelhas dos campos. Uma vez por ano, os pastores se reuniam na primavera para fazer uma grande festa. Matavam um cordeiro e com o sangue do cordeiro eles borrifavam os arredores do acampamento. Segundo eles, para afugentar os espíritos maus, para que o mal não entrasse no campo das suas ovelhas. Olha que simbolismo forte e bonito. Eles saíam de suas cabanas, de suas tendas, caminhavam para fazer uma reunião comum, uma festa familiar. E olha o que nós vimos hoje, na leitura do Êxodo, o capítulo 12. Todo aquele simbolismo da festa da primavera, dos pastores, foi aplicado literalmente à Páscoa judaica. Por exemplo, cada um vestido com a sua túnica, amarrado com uma corda, cajado na mão, sandália nos pés, comendo uma erva amarga, comendo às pressas, quem tem que bater-se em retirada. E por que disso? O jeito de se vestir indica a caminhada. Ontem eram os pastores que saíram na primavera para a festa comum anual deles. Hoje é o povo de Deus que se reúne, que se congrega em família para recordar a grande caminhada do povo de Deus, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, da escuridão do Egito para a luz na terra nova. Então, a caminhada dos pastores é simbolizada agora na caminhada dos filhos de Israel, dos filhos de Deus, recordando a saída do Egito. Por outro lado, os pastores borrifavam os arredores dos acampamentos para afugentar os espíritos maus, para se proteger do mal, da morte. Os filhos de Israel também vão borrifar os portais de suas casas para se defender do anjo da morte, porque o Senhor vai passar. E na casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo não vai entrar, o primogênito não vai morrer. E naquela casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro, o primogênito vai morrer. Portanto, a casa dos hebreus serão todas poupadas, e as casas dos egípcios serão visitadas, e o primogênito vai ser morto. Também nós percebemos aqui um outro simbolismo muito bonito, muito forte. A reunião familiar. A reunião familiar. Ora, o que quer dizer, o que significa, o que simboliza a reunião familiar? Quando se é escravo, não se tem família. Quando se é escravo, não se tem nome. Quando se é escravo, não se fala em vida comum. As pessoas são vendidas, são negociadas, sua religião não é considerada, sua história é liquidada. É um povo sem nome, portanto é uma massa, é uma horda. O povo de Deus, agraciado, libertado, protegido, é um povo que vai ser reconstituído, repontizado, reformado. Então agora, a reunião familiar quer fazer o quê? Quer lembrar o quê? Revigorar os laços perdidos, refazer a amizade distante, reconstruir a história. É um encontro familiar, é a refeição pascal. Então nós percebemos diante de tudo isso, que a Páscoa não é uma mera lembrança, mas a Páscoa é um compromisso fortíssimo. É um compromisso fortíssimo. Compromisso com o quê? Compromisso com a vida, responsabilidade com a vida, com a liberdade. Voltar ao Egito é dizer não a Deus. Voltar ao Egito é dizer não à vida. Voltar ao Egito é negar o projeto de Deus, o projeto de salvação que Deus nos oferece. Então a Páscoa é um compromisso muito grande. Quando eu falo que ela é um compromisso, uma responsabilidade com a vida e com a liberdade, eu estou dizendo, a Páscoa está muito além do individualismo egoísta. O individualismo egoísta. O individualismo egoísta que não pensa no outro, não pensa no grupo,
não pensa na família, não pensa na igreja, não pensa na sociedade, mas só pensa em si, e muito mal pensado. Porque se pensasse verdadeiramente em si, você sabe que a Páscoa é um convite para que vivamos em grupo. A Páscoa é um convite para que vivamos na família. A Páscoa é um convite para que vivamos em comunidade. Quem marcha, quem caminha, caminha em comunidade, caminha em grupo. Porque a ovelha extraviada, a ovelha sozinha é pasto de lobo. É pasto de lobo. Os israelitas entenderam isso. Javé nos protege, Javé nos ampara, Javé nos guia, como ele nos arrancou das mãos de Faraó. Essa visita do anjo de Javé, passando pela noite egípcia, é a última investida de Deus contra os deuses do Egito, para mostrar a força de Deus, para mostrar a altura que Deus reina. Não tem poder no mundo que pode desafiar o poder de Deus. Não tem força no mundo que se contrapõe à força de Deus. Não tem sabedoria no mundo que é capaz de superar a sabedoria de Deus. Por isso Deus foi arrancar o seu povo do antro da escravidão, foi tirar o seu povo da cova da morte, foi arrancar o seu povo da escuridão sem vida e trazê-lo à luz, dando aula para os meus ministros da palavra e explicando para eles. É interessante essa caminhada, porque dura muitos anos. E a palavra de Deus diz que a sandália do povo não se gastou, as roupas não se envelheceram. Mas no deserto, durante o dia, há uma temperatura que oscila 40 graus centígrados ou mais de calor. Muito mais, pode chegar a 50, 60 graus durante o dia. E à noite, a mesma temperatura altíssima de dia inverte-se. Pode chegar a 40, 50 graus negativos à noite. Quem aguentaria isso? Ninguém. Então o que Deus faz? Providencia uma nuvem imensa para cobrir o povo de Israel durante o dia. E à noite, ele providencia uma coluna de fogo que vai na retaguarda do povo, aquecendo a dura caminhada do povo da escravidão de volta para casa. Meus caros, lembrando que a Páscoa é compromisso, lembrando que a Páscoa é libertação, lembrando que a Páscoa é o memorial profundo dessa paixão imensa de Deus por cada um de nós, hoje nós deveríamos perguntar: eu me sinto ressuscitado, vivo com Jesus? Eu me sinto alegre, agraciado com a palavra de Deus? Ou eu sou um egoísta danado, que até quero ser cristão, quero ser católico, mas do meu jeito, do meu modo? Isso é muito triste, isso é lamentável. Quando muita gente hoje quer ser cristã do jeito dela, quer ser cristão, mas não quer viver em comunidade, quer ser cristão, mas não quer fazer nada pela igreja, dá uma de João sem braço, nunca entende nada, quer ser cristão, mas não tem uma vida de oração, quer ser cristão, mas é analfabeto da Sagrada Escritura. Como você pode ser cristão desse jeito? Se você não tem comunhão, se você não tem fidelidade, se você não tem pertença a esse Deus maravilhoso, como você pode ser cristão desse jeito? E agora você pega tudo isso e junte-se à leitura magnífica do apóstolo Paulo. Também relendo esses textos nos últimos dias, eu vou me lembrando de cada aula para os meus queridos ministros. Domingo passado, eu falei no domingo de Ramos, da carta aos Filipenses, e sem dúvida, aquilo que nós ouvimos na missa do domingo passado, o texto de Filipenses, é o hino cantado pela comunidade de Antioquia da Síria, sobretudo na catequese pedrina do apóstolo Pedro. Era o hino que tinha a cara de Pedro, do Paulo, que a gente leu domingo passado, a carta aos Filipenses. Pois muito bem, esse texto de hoje também é de Antioquia da Síria. E o teólogo diz assim, com todas as letras: sem dúvida, é talvez um dos textos que nos coloca diretamente na ceia de Jesus Cristo, um dos mais próximos ao evento da ceia. Esse texto foi escrito por volta do ano 40, 46 por aí. Por aí. Ou melhor, 56. A carta aos Tessalonicenses é anterior a ele. Ora, e por que eu digo isso? Mas por que eu digo isso? Paulo faz um relato primoroso da instituição da Igreja.
um relato primoroso da instituição da Eucaristia. É uma pena que, de novo, colocar um pedacinho só do texto. Não está o texto todo. O texto todo, ou pelo menos o coração do texto, vai de 1 Coríntios 11, de 17 a 34. Não está todo esse texto, não está aí na liturgia da missa hoje. Mas o que está aí diz assim: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, esse é o mais comum, meu querido Mateus, talvez trazendo no seu coraçãozinho e na sua cabeça essa tradução, ele dá uma tropeçada lá, porque ele tem falado na noite que foi traído. Todos nós falamos assim. Eu falava sozinho quando o Mateus tropeçava na leitura, por quê? Ele queria dizer na noite que foi traído. Todo mundo fala desse jeito. E a tradução da Bíblia é assim: na noite que ele foi entregue. O que aconteceu lá? Jesus pediu que queria uma sala, nós vimos isso no livro de Ramos, e uma sala boa, ampla, espaçosa. Lucas disse que tinha tapete, tinha almofada, enfim, era um lugar adequado, um lugar bom. E lá ele vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos, ou seja, vai colocar numa outra dimensão o que nós ouvimos na primeira leitura. Todo mundo se reúne, é uma refeição familiar, e o assunto é o mesmo. E por que o assunto é o mesmo? É o cordeiro pascal. Só que o cordeiro agora não é um animal. O cordeiro agora é Jesus. Jesus é o cordeiro da Páscoa. Pegou o pão, abençoou, partiu e deu aos apóstolos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Nós cristãos católicos devemos parar hoje intensamente diante dessa frase. E aí eu faço a pergunta: quando eu digo parar intensamente diante dessa frase, me vem a pergunta: será que todo o povo que come, se alimenta da Eucaristia tem essa consciência? E eu estou comendo o corpo de Jesus Cristo. Eu não estou comendo o pão da padaria, não. Eu estou comendo o corpo de Jesus Cristo. Eu estou bebendo o sangue de Jesus Cristo. Eu não estou bebendo vinho nenhuma, não. Embora na sua boca continue gosto de vinho e continue sabor de pão, mas a fé que está no seu coração te garante literalmente: é o Senhor Jesus. Não é um símbolo, não. É o Senhor Jesus. Esse pão agora é Cristo. Esse vinho agora é o sangue de Cristo. Ele vai fazer o mesmo com o cálice. Tomai e bebei. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. É essa frase: fazei isto em memória de mim, que marca a instituição do sacerdócio. Dom Dario hoje fez uma reflexão linda, numa homilia escrita, sobre o sacerdócio, a responsabilidade de cada parte, o compromisso de cada parte, o mistério de Deus que está em cada parte. O bispo falou tudo isso hoje lá na catedral. E um trecho da homilia interessantíssimo, tão simples, mas tão interessante. Quando você visita o doente, é Cristo que visita. Quando você batiza, é Cristo que batiza. Quando você preside a Eucaristia, é Cristo quem consagra o pão e o vinho. Quando você perdoa os pecados, é Jesus quem perdoa. Então o padre é um sinal. O padre é um sinal de Jesus Cristo. Torna visível aquele que é invisível, dá voz àquele que está no silêncio, vive o amor daquele que é invisível. Esse trecho da homilia foi muito interessante. Mas muito bem, voltemos à mesa. Aí você tem que entender uma coisa que vale a pena entender. Quando você entrava na casa do judeu devoto e ele colocava a mesa para a refeição, antes da comida tinha a bênção. Essa bênção era chamada de Elacá. E a partir do momento que o dono da casa, o chefe de família, desse a bênção, todo mundo que estava ao redor da mesa queria participar do mesmo pão, participava igualmente da história da família, do destino da família, da vida da família. Agora nós somos a mesma família. Não importa se você veio da China, você está na minha mesa, você faz parte da minha casa, você come no meu pão. Olha como isso é interessante. Jesus amplia isso. Ao dar o pão aos apóstolos, ao dar o cálice para os apóstolos,
Ele está dizendo: agora não tem mais judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem rico nem pobre, nem preto nem branco. Agora todos são convidados à minha mesa. Quem sentar-se à minha mesa e comer comigo faz parte de mim, faz parte de mim, da minha vida, da minha história, do meu trabalho, da minha missão, faz parte de mim. Olha, para onde Jesus levou a Beracá? Uma mesa que era simplesmente familiar, tornou-se uma mesa universal. Daí as dimensões da Eucaristia, a dimensão cristológica. Qual é a dimensão cristológica da Eucaristia? Eu reconheço que esse pão e esse vinho tornaram-se pela força, pela graça do Espírito Santo, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Jesus está aqui, no pão e no vinho. Então eu não posso me aproximar desse pão e desse vinho sem fé. Eu não posso me aproximar desse pão e desse vinho de qualquer maneira. Levando meu tonto do meio da igreja, não sei nem quem eu estou pensando, e vou direto comungar. Estou de mal com o meio mundo, vou comungar. Sou um preguiçoso danado, não faço nada para ninguém, e vou comungar. Não pratico gesto de caridade para ninguém, e comungo. Volta no texto de 1 Coríntios 11. Examinai antes a vossa consciência, antes de comer este pão e beber esse cálice. Pois todo aquele que come do pão e bebe do cálice do Senhor, sem nele reconhecer o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. E é por isso, diz Paulo, que no meio de vocês tem muita gente fraca, muita gente doente e outras tantas morreram. Por quê? Examine a consciência. Você não perdoa ninguém, você não faz nada para ninguém. Traduzindo, como se diz na gíria, você é um João ninguém no meio da multidão e se aproxima de Jesus e dele se alimenta. E por vaidade, os outros verem que você está bongando, para dizer que você tem fé, para dizer que você acredita. Essa é a dimensão cristológica. A outra dimensão da Eucaristia, a dimensão pascal da Eucaristia. Qual é a dimensão pascal da Eucaristia? O memorial. Todas as vezes que nós nos reunimos para a celebração da Eucaristia, nós estamos fazendo memória da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. Mas, sobretudo, nós estamos fazendo memória da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então, quando eu venho à missa, é como os apóstolos foram ao cenáculo. Eu estou ouvindo da boca do Padre, mas não é o Padre que fala para mim, é Jesus quem fala para mim. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. E o que significa reconhecer o corpo do Senhor ali? É saber que se não fossem vocês sentados aqui, não teríamos a Eucaristia no altar, porque a igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. Então, meu caro, não existe uma coisa sem outra. Não adianta você querer ter Eucaristia sem igreja, porque você não consegue ter. E não adianta querer ter uma igreja sem Eucaristia, que você também não consegue. Então, quando eu reconheço que Cristo se fez pão e vinho, eu reconheço que Ele fez tudo isso por causa de nós. E se Ele fez tudo isso por causa de nós, a obra dele, a missão dele não pode parar. Ela tem que ser continuada. E quem é que vai continuar tudo isso? Nós. E a outra dimensão eucarística é a dimensão escatológica. Lembra-se que eu falei que a Páscoa não pode ser simplesmente uma lembrança? É muito fácil vir à missa, toma seu banhozinho, se perfuma todo, eu vou para a missa. Difícil é ir à missão. Aí é que é. Quando é que você vai se tornar dizimista? Quando é que você vai entregar sua oferta? Quando é que você vai ajudar uma pastoral da igreja? E isso é que é difícil. Vir à missa, meu caro, é só trocar de roupa. A pé, de carro, de bicicleta, de qualquer jeito você chega. Eu quero ver você chegar lá na missão. Lá na missão é que interessa. Não fica só rodopiando o altar, não. É a missão que nós precisamos de você, das suas mãos, dos seus olhos, do seu coração. É lá que nós precisamos de você. Então, a unidade, a solidariedade, a vida, a fraternidade, que um dia nós almejamos vivenciar com Deus no céu,
a Eucaristia já traz tudo isso aqui e agora. Isso é o mistério que Paulo está mostrando para nós na segunda leitura. Olha que maravilha! Olha que maravilha! E aí, tudo isso se completa magnificamente com o Evangelho. Repare que tem uma frase feia, mas está bem colocada no centro do Evangelho. O diabo colocou no coração de Judas. Está lá, claro. O diabo colocou. Ah, meu pai. O diabo colocou vírgula. O diabo anda colocando. Preguiça aos montes. Indiferença aos montes. Frieza aos montes. O diabo anda fazendo o seu serviço sim. E você observou que a Eucaristia foi instituída num contexto de serviço? Jesus levanta-se do seu lugar de rei, mestre, senhor, cinge-se uma toalha e põe-se a lavar os pés. Você sabe quem é que lavava o pé do outro? Escravo. Jesus é Deus, um Deus que se tornou escravo, o santo do santo que se fez pecado por nossa culpa. E o que você faz? Em honra a esse Deus, para a glorificação desse Deus, o que você faz? Às vezes você abre uma boca desse tamanho assim e fala: a Igreja Católica está perdendo fiéis, as seitas estão crescendo. Eu não sei quem era católico há tantos anos, virou para outra igreja. O pastoral está fraca. E você? Você anda onde? Que você não faz nada? Você só sabe falar? Você só sabe criticar? E cadê que você põe a mão na massa? E cadê que você ajuda? E cadê que você é Cristo para o mundo de hoje? Pedro nos ensina. Você está lavando os pés dos outros, Jesus? Meu pé você não lava nada. Jesus olhou para a cara dele e disse: meu caro, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Pedro tomou um choque daqueles. Meu caro, então não me dá os pés, me deu um banho logo de uma vez. Eu não quero lavar pé, eu quero banho. E Jesus vai dizer para Pedro: quem tomou banho já está limpo, mas não vejo você de jeito que está limpo não. Por isso eu estou lavando os pés. Acontece que Pedro não conseguia enxergar, como muita gente hoje não enxerga, além do sinal. Lavar o pé é um sinal. Ele só via aquilo, lavar o pé. E Jesus estava mostrando para nós que lavar os pés, para nós cristãos, recorda o quê? O batismo. No batismo, você se tornou irmão de Jesus, irmã de Jesus. E como irmão e irmã do Senhor, você tem a mesma missão dele, você tem o mesmo serviço dele. Se você não fizer o mesmo que ele fez, você não tem parte com ele. Você pode até achar que tem, mas não tem. Você está esquecido daquele texto do Evangelho, que Jesus Cristo diz assim: quando você chegar lá diante de Deus, e eu vou dizer na tua cara: afasta-te de mim que eu não te conheço. E você vai dizer: Jesus, mas como que você não me conhece? Eu estava sempre na igreja, eu fiz não sei quantas missas. Vai embora que eu não conheço você. Você sabe como que Jesus nos conhece? Eu tinha fome e você me deu comida. Eu estava com sede e você me deu água. Era peregrino e você me acolheu da tua casa. Pobre miserável, você me amparou. Aí Jesus vai conhecer você. Agora, essa turma do esquenta-banco, ela aqui não muda não. Para uma vez só. A decepção danada. A turma do esquenta-banco. Eu só quero missa. Outros nem missa querem. O dia do acerto de conta vai chegar. Você pode ter certeza. Pode ter certeza. Fique tranquilo. Um dia, aquele que te deu todos os dons vai cobrar um por um. O que você fez com os seus talentos? O que você fez com os seus dons? Como que você aplicou o tesouro que ele te deu? Como que você multiplicou? Ou enterrou no chão? Por isso, o lava-pés é sinal do batismo. O serviço de Jesus Cristo é trazer a salvação. O serviço de Jesus Cristo é gerar vida, comunhão. Onde tem morte e escravidão, vida, ressurreição. É isso o serviço de Jesus. Pensemos nisso nessa Semana Santa, pelo amor de Deus. Não passa da Semana Santa com mero calendário. Dia após dia, celebração após celebração.
Tudo que é verdade. Ah, meu caro, alguma coisa tem que ficar no teu coração. Alguma coisa tem que ir para a sua memória. Alguma coisa tem que dizer a você: eu preciso mudar. Está na hora de mudar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos arrumar os móveis aqui para proceder ao lava-pés. Jesus erguendo-se da ceia, já em bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés, se não terás comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu nosso mestre e Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecê-los como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros.
Jesus para os seus, todos novo mandamento, deixam partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, erguendo-se da ceia, já me vazia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou, aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás partes comigo, se não lavar os teus pés, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se eu vosso mestre e Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei, eis como não reconhecemos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus, dou-vos novo mandamento, deixam partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, eu vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se da ceia, já me bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou, aos pés de Pedro inclinou-se, não terás partes comigo, se não lavar os teus pés, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Eu vosso mestre e Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei, eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus, todos novo mandamento.
ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se da ceia, já me fazia todo lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás partes comigo, se não lavar os teus pés, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se eu vosso mestre Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixou partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. E assim, na prática, a gente viu, depois sentir o que aconteceu naquela noite da instituição da Eucaristia. O corpo de Jesus é doado a toda a igreja. É doado no sentido de ser uma ajuda para nós, remédio para nós, alimento para nós, fazermos o mesmo que ele fez. Servir, amar, ajudar o próximo. A Semana Santa serve muito bem para ilustrar tudo isso para mim. Hoje, quando eu cheguei de Cachoeiro e lembrei dessa missa, já foi uma preocupação. E lembrar que dentro dela tinha esse rito, a preocupação ainda aumentou. Então, imagina a dor de sentir os ossos para ficar lavando esses pés. Mas também você não imagina a alegria que eu senti por recordar a minha infância, o cuidado que meus pais tinham comigo, o cuidado da minha querida Maria para comigo. Foi uma maravilha. E ao lavar os pés de Mateus, eu fiquei lembrando. Eu falo muito do Gabriel, era muito pequenininho quando ia lá rezar na Capela Santíssima. Mateus era ainda menor. Não frequentava, e ainda frequenta, mas quando ele começou a frequentar, a Legião de Maria. Olha o rapaz que está Mateus hoje dentro da leitura. Isso que gratifica a vida do Padre. Fiquemos de pé e apresentemos as nossas preces a Deus. Senhor, fortalecei o Papa Bento XVI, nosso Bispo Dom Darinho, os padres de nossa diocese, para que com Cristo sejam exemplos de doação e humildade e estejam sempre a serviço dos irmãos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, sustentai todas
festividades que celebram o memorial da ceia de Jesus, para que sejam testemunhas do vosso imenso amor. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, abençoai todos os ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão, os coroinhos, equipes de serviços pastorais, para que exerçam com amor e alegria o seu ministério. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Nós vamos rezar também por todos os catequistas. No domingo que vem, uma festa maravilhosa aqui, em plena Páscoa, dos meninos todos que vão fazer a primeira Eucaristia. Inclusive esse nosso irmãozinho que fez as preces. Bom? É o irmão? É. Alguém muito parecido com você. Que vai fazer a primeira Eucaristia domingo. Vamos rezar por todos eles e rezar por todos os catequistas. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Deus de amor e de bondade, acolhei as preces do vosso povo que se encontra aqui na vossa presença. Tudo isso, ó Pai, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, cantemos. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos esse sacrifício em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação,
Dá-nos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece, seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosa vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Pai de misericórdia, que sobre nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós nos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Nós nos oferecemos também pelo vosso servo o Papa Bento, por nosso Bispo Dario e por todos os que guardam a fé e receberam os apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos que circundam este altar, os quais conheceis a fidelidade e a dedicação em que servir. Eles vos oferecem conosco esse sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos este dia santo, em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós, e veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lindo, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisóstomo, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos,
e de toda a vossa família, em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos para que o celebrassem, o mistério do seu corpo e do seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Por Cristo, Senhor nosso. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos para vós, ó Pai, deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a vossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo,
conceder a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Ele não cessai de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, é Cristo, ao amor de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Levantando as mãos, rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, disseste às vossas apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Mais do que nunca, nessa missa, é preciso lembrar os conceitos de amor do nosso querido Papa, Bento XVI. Para Bento XVI, amor é trabalho pela vida, amor é consciência de responsabilidade, amor é força serviçal. Olha o silêncio. Está meditando, tá bom. Por quê? Eu te amo. Que beleza! Te adoro! A boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas nem sempre. Às vezes a boca está com esse palavrão todo e o coração está lá privado. Então, meus caros, nesta noite pensa no amor. O dia que nós formos acertar nossas contidas com Deus, amor, você pode ter certeza.
Na ponta do lápis de Deus vai estar o exercício do amor que praticamos enquanto nós estamos aqui na terra. Esses misseiros, eles vão se passar da mão da porta. Esses misseiros e aqueles que nem o pé põem, cuidado. Se Deus te deu mão para trabalhar, Deus te deu coração para amar, Deus te deu olhos para enxergar. Vê se você faz alguma coisa. Isso é paz. Deve ficar aqui, aperta um, aperta outro, beija outro, e em casa você não vai nada. Na rua você tem que o outro. Se puder pisar na cabeça do outro para conseguir algo melhor, você pisa. Cadê sua paz? Saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, vem de nós. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vamos receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa vontade, seja o sustento e remédio para a nossa vida. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro de Deus. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de beberes minha palavra, mas Corpo e sangue de Cristo, perdoe nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém.
Crucificado por minha
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Frente, né? Segura que você levantou aqui. É morre. Nossa, só na hora que Deus, o
celebramos hoje o mistério da instituição da Eucaristia, fizemos a procissão da transvaldação do Santíssimo Sacramento, deixaremos agora Jesus no sacrário, pelo que eu falei, quem puder ajudar, alguns minutos de oração, pela sua família, pela sua vida, pela igreja, pelo mundo, pelas vocações sacerdotais, pelos doentes, por todas as necessidades da igreja, e rezar nessa noite. Glória a Jesus, a hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta. Viva Jesus na Eucaristia! Para sempre seja louvado. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho.